Tudo se inicia quando Regina acompanhou Renata até o quarto com um olhar cheio de carinho. Lá dentro, abriu uma pequena caixinha e tirou de dentro um cordão com a inicial do nome de Renata. Com cuidado, estendeu a peça em suas mãos e pediu que ela o usasse. Renata olhou confusa, perguntando por que Regina tinha aquele pingente. Com a voz embargada, Regina explicou que aquele era um dos objetos que Josefina havia entregue como prova de que estava com sua filha verdadeira. Regina contou que o presente tinha sido dado por Roberto, no primeiro aniversário da filha deles. Renata sentiu o coração bater mais forte. Era como se uma peça do quebra-cabeça finalmente se encaixasse. Os olhos de Regina se encheram de lágrimas ao dizer que amava muito a filha que havia reencontrado. Renata, ainda emocionada, pediu para ouvir aquilo de novo. Regina repetiu, com firmeza e ternura: "Eu amo a filha que tenho." E naquele instante, Renata sorriu, com os olhos marejados, chamando-a de mãe pela primeira vez. As duas se abraçaram forte. Nesse momento, o som da porta do banheiro se abrindo quebrou o clima. Roberta saiu, visivelmente abalada, perguntando por que Regina estava chamando Renata de filha e a ela de mãe. O silêncio se instalou por alguns segundos. Renata então olhou para Regina e disse que era hora de contar a verdade. Com o coração apertado, Regina revelou que o perito confirmou que Roberta não era sua filha biológica. Roberta, surpresa, fez um escândalo, dizendo que já tinha se acostumado com a ideia de ser filha de Regina. Desesperada, ela perguntou se Renata era a filha verdadeira, e Regina confirmou. Roberta disse que não queria perder Regina, e Renata, com um tom calmo, disse que ela ainda tinha tempo de mudar e se tornar uma pessoa melhor. Chorando, Roberta gritou que não queria ser filha de uma assassina. Renata respondeu com empatia, dizendo que entendia esse sentimento, pois também sofreu quando achavam que ela era filha de Josefina. Em seguida, quis saber se Roberta realmente não sabia de nada. Regina pediu, com voz firme, que ela fosse sincera dessa vez. Do lado de fora da casa, Matias e Jerônimo conversavam em meio ao jardim. Matias, curioso, perguntou por que o amigo estava tão calado. Jerônimo respondeu que estava lembrando da primeira vez que esteve ali, na festa de boas-vindas. Naquela época, disse ele, o coração estava cheio de desejo por vingança. Nunca imaginou que um dia se sentiria tão em paz ali. Matias assentiu e disse que o prof estava certo. Jerônimo sorriu, surpreso por ouvir aquele apelido depois de tanto tempo. Matias respondeu que para ele, Jerônimo sempre seria seu professor. A alegria nos olhos de Jerônimo era nítida. Aproveitou o momento para contar que ele e Renata tinham decidido que não havia pessoas melhores do que Matias e Adriana para serem padrinhos do bebê. Matias se emocionou e aceitou o convite com um abraço apertado. No canto, Josefina observava tudo de longe, escondida, com expressão indecifrável no rosto. Enquanto isso, no quarto, Roberta continuava transtornada. Disse que era um absurdo elas acharem que ela já sabia que não era filha de Regina. Garantiu que Josefina também enganou ela a vida toda. Renata, tentando manter a calma, insistiu para que dissesse a verdade. Perguntou se Roberta sabia onde Fina estava escondida. Roberta disse que não fazia ideia, pediu que só por uma vez, acreditassem nela, e saiu furiosa do quarto. Regina, completamente abalada, caiu em lágrimas, sendo amparada por Renata. No povoado, Manuela se despedia de Antônio e Severino quando Alisson e Aníbal chegaram animados, com novidades. Contaram que tinham feito suas inscrições para a faculdade. Alisson revelou que ia cursar nutrição,
para ajudar meninas que passaram pelo que ela passou. Já Aníbal disse que decidiu estudar enologia, para se especializar na produção de vinhos. Manuela ficou emocionada e orgulhosa. Os três riram juntos e a convidaram para sair e comemorar a nova fase. Enquanto isso, em outro lugar, Josefina estava trancada no banheiro, se aprontando com cuidado. Sozinha, falou para si mesma que o momento estava chegando. Disse que não havia nada mais prazeroso do que saber que tinha o controle da vida das pessoas. Sorriu para o espelho e se chamou de genial. O celular dela tocou. Era Roberta. Com raiva na voz, contou que elas haviam descoberto tudo. Fina, assustada, perguntou do que ela estava falando. Roberta explicou que o perito do banco descobriu que as digitais dela não coincidiam com as da verdadeira filha de Regina. Fina ficou em choque. Roberta continuou, reclamando que agora Renata ficaria com tudo, com Jerônimo, com o amor de Regina e até com o dinheiro. Gritou que ela deveria ter morrido naquele barco. Fina, tentando acalmar a filha, mandou que ela respirasse fundo e aproveitasse a festa, dizendo que devia agradecer por fazer parte da família Monterrubio. Afirmou que no dia seguinte elas iriam embora para a Suíça. Roberta, desesperada, disse que estava sem dinheiro. Fina respondeu que não precisava se preocupar, pois o pouco que tinha seria dividido entre as duas. Afinal, eram mãe e filha, e estavam juntas até o fim. Mais tarde, Carina levou Manuela até a casa que Lázaro estava construindo com tanto carinho. Disse que mesmo inacabada, aquele lugar já era o mais especial do mundo, pois tudo ali havia sido feito pensando nela. Manuela sorriu emocionada e disse que tudo o que Lázaro fez na vida foi por amor. Afirmou que Carina era a luz que iluminava os olhos dele. Carina, com lágrimas nos olhos, disse que ele também era isso para ela. Na mansão, o clima no escritório era de tensão. Jerônimo, ao lado de Gonçalo, Regina e Renata, não escondia sua desconfiança. Com firmeza, disse que não dava mais para confiar em Roberta. Renata assentiu, revelando que por um momento chegou a acreditar nela, mas logo percebeu que estava sendo enganada. Regina completou dizendo que também se sentiu iludida. Gonçalo, curioso, perguntou quando perceberam a mentira. Renata explicou que tudo ficou claro quando Roberta disse que fazia tempo que não via Josefina. Mas eles sabiam a verdade, que Roberta estava escondendo Fina no apartamento de Germano. Jerônimo comentou que assim como a mãe, Roberta era mestre em inventar histórias. Gonçalo suspirou, lamentando que mesmo tendo tentado dar mais uma chance, agora não havia mais o que fazer. Mais tarde, o grupo seguiu para a festa. Fina, à distância, os observava com um olhar determinado. Murmurou para si mesma que não lutou por mais de 20 anos em vão, e que ela e sua filha viveriam como verdadeiras rainhas, custe o que custar. Inês, emocionada, se aproximou de Regina e perguntou se ela se lembrava de quando a cada ano, acendia uma vela no aniversário da filha. Regina sorriu, dizendo que sim, e que sempre sonhou com o dia em que comemorariam juntas. Constanza então completou, dizendo que esse dia havia chegado. Regina concordou, confessando que apesar de tudo o que estava acontecendo, estava feliz. Honório, curioso, quis saber o que ela queria dizer com apesar de tudo. Foi então que Regina revelou que Roberta já sabia que eles tinham descoberto que ela não era sua filha biológica. No quarto, Roberta caminhava de um lado para o outro, cheia de raiva. Reclamava sozinha, dizendo que Renata sempre conseguia tudo o que queria. Nesse momento, escutou batidas na porta. Era Gonçalo.
ela permitiu a entrada. Ele entrou com um olhar sério, dizendo que já sabia o que Regina e Renata tinham lhe contado. Roberta, magoada, disse que estava se sentindo sozinha, pois achava que tinha uma família, mas agora não parecia mais assim. Gonçalo pediu que ela se sentasse e o ouvisse. Com calma, contou que ela chegou à vida dele com apenas 12 anos, e desde então, passou a vê-la como filha. Roberta tentou interromper, dizendo que ele nunca amou como ama Renata, mas Gonçalo insistiu para que escutasse. Disse que Josefina plantou nela o egoísmo e o rancor, mas agora cabia a Roberta escolher um novo caminho. Explicou que foi Renata quem pediu para que dessem uma nova chance a ela, porque ainda a via como irmã. E que Regina também a tinha no coração. Na festa, Adriana se aproximou de Renata e Jerônimo, radiante, e disse que ela e Matias estavam muito felizes por terem sido escolhidos como padrinhos do bebê. Renata sorriu, dizendo que estavam ainda mais felizes por eles terem aceitado. Matias então brincou, dizendo que tinha uma condição: quando eles tivessem um filho, Renata e Jerônimo teriam que ser os padrinhos também. Todos riram com a ideia, e se abraçaram carinhosamente, sob o olhar atento de Fina. De volta ao quarto, Gonçalo continuava tentando tocar o coração de Roberta. Disse que nada estava perdido, e que ela ainda podia escolher o amor. Roberta, com a voz embargada, disse que Renata também tinha falado isso. Gonçalo então garantiu que todos ali desejavam o bem dela, e que se ela soubesse onde Josefina estava, aquele era o momento de contar. Lembrou que Fina foi uma péssima mãe e responsável pela morte de Rafael. Roberta não conteve o choro. Gonçalo, antes de sair, disse que a amava. E fechou a porta. Sozinha, Roberta caiu na cama, dizendo baixinho que também amava o pai. E se entregou ao choro, deixando as emoções tomarem conta. Na festa, Regina, Inês e Isidro observavam as pessoas dançando. Logo Gonçalo se aproximou, e Regina perguntou onde ele estava. Ele contou que havia conversado com Roberta. Ela quis saber o que a jovem decidiu, mas Gonçalo disse que ainda não sabia. Então, Regina o puxou pela mão e convidou ele e o casal de amigos para dançarem juntos. Pouco tempo depois, Roberta surgiu. Com um semblante mais sereno, chamou Renata para repetir a tradição de apagar a vela, como faziam todos os anos. Renata aceitou com um sorriso, e juntas caminharam até o palco. Regina, então, pegou o microfone e pediu a atenção de todos os presentes. Com a voz embargada, Regina contou que há 24 anos, teve sua filha roubada por uma mulher cruel. Desde então, passou cada aniversário esperando reencontrá-la. Agora, sua filha estava ali, comemorando 25 anos. E como um presente da vida, ela ainda tinha ganhado outra filha. Disse que amava as duas com todo o coração e agradeceu por estarem com ela naquele momento especial. Os convidados aplaudiram emocionados. Roberta e Renata, lado a lado, apagaram a vela juntas. Fina, mais afastada, não tirava os olhos delas. Logo em seguida, Renata segurou a mão da irmã e a levou de volta ao palco, sob os olhares de todos. Renata pegou o microfone com um sorriso emocionado. Agradeceu a presença de todos naquela noite tão especial, e com os olhos brilhando, apontou para Jerônimo, pedindo que ele levantasse a mão. Disse que ele era o homem mais incrível do mundo. Em seguida, virou-se para Gonçalo e afirmou, com orgulho, que ele era o melhor pai que alguém poderia ter. Depois, olhou para Regina e falou com carinho que ela era a mãe mais linda do universo. Não deixou de mencionar Adriana e Matias, que estavam ali, ao lado dela desde sempre,
assim como seus tios e amigos. Por fim, passou a palavra para Roberta. Roberta ficou por alguns segundos em silêncio. Respirou fundo, lutando contra a emoção, e então disse que tinha muita coisa para dizer e nem sabia por onde começar. Olhou para Jerônimo e pediu desculpas, reconhecendo que mesmo que ele duvidasse, ela realmente amou Rafael. Disse que por causa das próprias atitudes, Rafael não estava mais ali, e ela nunca pôde dar a ele o filho que tanto sonhou. Depois, virou-se para Gonçalo, e com a voz trêmula, confessou que o melhor presente da vida dela foi ter sido considerada sua filha. Pediu perdão por todas as dores que causou. Em seguida, encarou Renata e se desculpou por sempre ter tentado ser como ela, por invejar sua forma de amar, de ser amada, e por sua autenticidade. Com lágrimas nos olhos, pediu que a irmã a perdoasse de verdade. Sabendo que muitos talvez não acreditassem em sua mudança, Roberta resolveu provar que estava arrependida. Contou, então, que sabia onde Josefina estava escondida, e que as duas planejavam fugir no dia seguinte. Renata se aproximou, pediu que ela não chorasse mais, e num gesto de ternura, a puxou para junto da plateia. Foi nesse momento que algo começou a mudar no ambiente. Fina, que até então observava, colocou a mão na bolsa e deu um passo à frente. No palco, Roberta ainda chorava, abraçada a Renata, pedindo seu perdão. De repente, seus olhos cruzaram com os de Fina. Antes que qualquer um pudesse reagir, Fina sacou uma arma. As irmãs se movimentaram ao mesmo tempo, girando, e trocaram de lugar. O disparo ecoou, e atingiu Roberta. O salão inteiro entrou em pânico. Jerônimo e Matias correram para segurar Fina, que gritava, desesperada, querendo ver a filha. Gonçalo, com um gesto forte, mandou que a soltassem. Fina correu até Roberta, que jazia ferida. A jovem, com a voz fraca, olhou para a mãe e disse que ela sempre a machucou, e que o amor que sentia por ela foi o que a destruiu. Fina tentou se justificar, dizendo que tudo o que fez foi para dar o melhor à filha. Mas Roberta balançou a cabeça, pedindo a Renata mais uma vez que a perdoasse. Confessou que sempre a odiou porque não sabia amar de verdade. Renata, emocionada, pediu que ela descansasse e ficasse em paz. Nos últimos segundos, Roberta começou a lembrar de cenas do passado. De Josefina tratando Renata com crueldade, das ameaças, dos planos para afastá-la, e do momento em que ela mesma disse ser a mais bonita, mas que queria mentir sobre a paternidade do filho, dizendo que era de Jerônimo. Com um fio de voz, Roberta se desculpou por tudo, e então, fechou os olhos para sempre. Renata caiu de joelhos, chorando. Gonçalo ficou sem reação. Ao redor, todos estavam comovidos. Honório, olhando a cena, murmurou que Josefina havia pagado da forma mais cruel por tudo que fez. Isidro concordou com um aceno triste, e Constanza, com os olhos marejados, disse que sentia muito por tudo aquilo. Fina, ajoelhada ao lado do corpo da filha, soltou um grito de dor. Disse que aquilo não podia ter acontecido. O silêncio se espalhou. Todos os olhares estavam voltados para aquele momento, para as duas mulheres caídas no chão, onde amor, culpa e tragédia se encontraram. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.